Todas as coisas que aconteceram na antiga aliança são figuras do que Deus estará realizando no final dos tempos e também no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver nesse vídeo aqui que Esdras e Neemias é uma figura das duas testemunhas. As duas testemunhas, que são as duas casas de Israel. Você sabia que as duas testemunhas são judeus e gentios em Cristo Jesus, que são o povo que está se difundindo, o grande exército do Senhor, que primeiramente é a igreja que está pregando a palavra de Deus, é a igreja que está acordada, e essas mesmas duas testemunhas vão estar no milênio conduzindo as nações a adorarem a Deus no Monte Sião. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós estamos falando sobre Esdras e Neemias, a figura das duas testemunhas, no final dos tempos e no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É claro que é muito importante você conhecer o ensino das duas casas de Israel, porque esse é um ensino base aqui do canal, e esse é um ensino básico para entender mais de 90% das profecias do Antigo Testamento. Então, mais uma vez, eu vou deixar na descrição o estudo, a playlist falando sobre as duas casas de Israel. Quem são as duas casas de Israel? Quem são os dois profetas do Senhor? Acesse o link aqui na descrição. Como eu falei na introdução do vídeo, Esdras e Neemias são figuras das duas testemunhas que estarão realizando a vontade de Deus no final dos tempos e também representam os santos glorificados que estarão conduzindo as nações no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai lá comigo em Neemias capítulo 8, vamos ler dos versículos 1 ao 12 e presta bastante atenção, porque o que Esdras e Neemias fizeram no tempo deles prefiguram o que as duas testemunhas do Senhor estarão fazendo no reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor será glorificada, estará reinando com Cristo. E Esdras e Neemias, um como sacerdote, no caso de Esdras, Neemias como governador, prefiguram essa igreja que estará glorificada. Você sabia que muitos santos do Senhor no reino milenar vão exercer cargos de governo, vão exercer cargos sacerdotais? E é por isso que esse texto de Neemias capítulo 8, ele é tão importante. Neemias capítulo 8, vamos ler dos versículos 1 ao 12. Versículo 1 diz assim: E chegando o 7º mês. Aqui foi colocado uma data. E chegando o 7º mês. O 7º mês para o judeu é muito importante, porque nesse mês é realizada as 3 últimas festas judaicas. É realizada a festa das trombetas, é realizada a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas, elas são importantíssimas para nós, a igreja do Senhor. Por quê? Porque elas têm um significado profético. A festa das trombetas, ela representa profeticamente o anúncio da palavra de Deus. A igreja que foi ungida no Pentecostes, a igreja com o Espírito Santo, precisa realizar profeticamente a festa das trombetas. A segunda festa realizada nesse 7º mês é a festa da expiação, que representa a volta de Jesus. A festa das trombetas, o povo de Deus precisa anunciar o dia da expiação, que é a volta de Jesus. A festa da expiação representa a volta de Jesus e o nosso Senhor voltará a essa terra para restaurar todas as coisas e para nos libertar da corrupção dos nossos corpos e deste pecado que ainda afronta os nossos corpos. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, a festa da expiação profeticamente representa a volta de Jesus e a restauração dos nossos corpos. E a última festa celebrada neste mês 7, no 7º mês, é a festa dos tabernáculos, que representa o próprio reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. A festa dos tabernáculos, na antiga aliança, ela era realizada com o povo vivendo ali em cabanas, representando que eles moraram em cabanas e Deus habitou no meio do povo, Deus visitava eles quando eles ainda moravam em tendas. No reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, nós veremos o próprio Senhor andando conosco aqui nessa terra.
Então essas três festas, festa das trombetas, festa da expiação e festa dos tabernáculos, eram as festas celebradas neste sétimo mês. Quando o texto aqui em Neemias cita esse sétimo mês, ele está nos mostrando que este período é um período profético. O texto de Neemias está nos lançando para um período que ainda não aconteceu de maneira profética. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel, o Israel espiritual somos nós. Nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, como um escriba, como aquele que era entendedor da lei, ele foi direcionado a buscar o livro da lei, a buscar o livro de Moisés para ler a todo o povo. E é isso que nós veremos no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, as nações se reunindo com sede, com vontade de entender a lei de Deus. Agora, versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam, era o primeiro dia do sétimo mês. Como eu falei, o sétimo mês representa, né, é o mês em que as festas eram celebradas, só que o primeiro dia do sétimo mês era o dia da celebração da festa das trombetas. E é preciso, queridos, anunciar. As trombetas representam o anúncio da volta de Jesus, o anúncio do dia da expiação. E assim como Esdras e Neemias fizeram, né? Anunciavam a palavra de Deus, ensinavam a palavra de Deus, a igreja estará fazendo, e isso agora, no final dos tempos, na grande tribulação, e também estará fazendo no reino milenar. Só que no reino milenar não é para a salvação, e sim conduzindo as nações que não estão glorificadas a adorarem a Jesus no Monte Sião. Agora olha o versículo 3. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os seus ouvidos atentos à lei. E é muito interessante essa parte aqui, porque Miqueias capítulo 4, no versículo 2, vai dizer assim: muitas nações dirão, vamos à casa do Senhor, subamos ao monte do Deus de Jacó. Muitas pessoas, muitas nações vão estar chamando seus irmãos, chamando seus compatriotas. Vamos, subamos ao monte do Senhor. Queridos, eu não sei se você está acompanhando aqui os vídeos do canal, mas saiba que no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja estará glorificada e muitas nações que restaram pós grande tribulação, muitas pessoas que vão nascer no meio das nações neste período, não estarão glorificadas, mas serão guiadas e direcionadas pela igreja gloriosa que estará governando com o nosso Senhor. Então as nações uns vão tocar nos outros, uns vão chamar os outros, vamos ao monte do Senhor, subamos à casa do Deus de Jacó. Versículo 4 diz assim: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. O próprio texto em Miqueias, no capítulo 4, vai dizer que a palavra do Senhor estará, né, em Sião. A lei do Senhor procederá de Sião, e esta mesma palavra procederá de Jerusalém. E o que isso significa? Significa que os glorificados estarão com Cristo lá no Monte Sião, direcionando as nações e ensinando as nações a palavra de Deus, ensinando as nações a lei do Senhor. Muitos pensam que a lei, a palavra do Senhor não vigora, e muitos pensam que a palavra do Senhor não vai mais ter validade quando Jesus Cristo voltar, quando na realidade é aí que a palavra de Deus se cumprirá e estará em vigor. As nações que vão ficar aqui, elas vão estar sedentas por esta palavra. E nós vamos viver este tempo maravilhoso, em que todas essas nações estarão congregando para adorar a Deus, para conhecer Jesus e para aprender a palavra do Senhor. Agora, versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém.
E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com rosto e terra. Os povos, queridos, virão de toda a parte do mundo. É muito interessante nós notarmos que Isaías, no capítulo 19, ele vai dizer que os egípcios adorarão com os assírios, e os assírios adorarão com os egípcios. As nações que, naquele tempo, né, na época de Esdras, Neemias e também na época de Isaías, as nações que eram inimigas, no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, vão estar nesta comunhão maravilhosa. Os egípcios vão adorar com os assírios e os assírios vão adorar com os egípcios. Nós vemos também Ezequiel falando que algumas nações que naquela época de Ezequiel eram inimigas, vão estar entrando, pela parte norte do templo e outros pela parte sul. Só que aqueles que entraram pela parte norte vão ter que sair pela parte do sul. E assim vice-versa, ou seja, as nações vão entrar por um lado do templo e vão sair pelo outro. Ou seja, as nações vão se cruzar e vão ter ali comunhão. Por quê, queridos? Porque o culto ao Senhor no reino milenar será também um momento de comunhão entre os irmãos. Agora olha o versículo 7. E Jesus, Abane, Serebias, Jamim, Acude, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadab, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E é muito interessante nós também notarmos que o profeta Isaías, no capítulo 66, o último capítulo do profeta Isaías, vai dizer que o Senhor, assim que ele fizer novos céus e nova terra, ele estará ali separando sacerdotes e levitas. E este capítulo de Isaías nos relata que a igreja glorificada, né, a igreja santa e glorificada, estará ali, mas também relata que a própria igreja estará levantando um sacerdócio terreno. Você sabia que sacerdotes, que levitas da ordem de Zadok, serão sacerdotes terrenos que vão estar conduzindo as nações junto com a igreja a buscarem a Deus no Monte Sião? Vai ter o sacerdócio glorificado, que somos nós a igreja, e também vão ter os sacerdotes, que são sacerdotes terrenos. Servos fiéis que vão estar buscando a Deus e ajudando a igreja gloriosa a conduzir as nações para congregar e buscar ao Senhor. Então nós vemos aqui este contexto todo de Neemias como uma figura do que vai acontecer no reino milenar. Agora, olha o versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. No tempo de hoje nós vemos que muitas pessoas não compreendem a palavra de Deus, muitas pessoas participam de cultos e não conseguem entender o que está dizendo, o que está sendo dito. Quando na realidade a palavra de Deus relata que chegará o tempo em que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. No reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, não haverá interferência espiritual de Satanás. Ele e suas hostes espirituais, principados e potestades, neste tempo aqui, já terão sido destituídos. E assim, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. As nações vão ter pleno entendimento e conhecimento da lei de Deus, da palavra do Senhor. As pessoas vão ter sede de buscar a presença de Deus. Os seus entendimentos serão abertos. Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E as nações vão compreender de maneira correta e de maneira completa a palavra de Deus. Versículo 9. Olha que importante esse versículo 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de Deus. Que momento maravilhoso, queridos! Todo o povo chorava porque Esdras e Neemias e os levitas estavam ali ensinando a palavra de Deus. E este versículo talvez seja a prova mais clara nessa meditação de hoje, de que essa é uma figura do que vai estar acontecendo no milênio. Por quê? Porque aqui nós vemos três classes diferentes, e são as classes que vão estar no reino milenar. Primeiro, Neemias, que era governador. Neemias prefigura o governo que Deus estará levantando no reino milenar. O governo, os servos do Senhor que terão cargos de governo neste tempo. Depois fala sobre Esdras ser o sacerdote. Deus estará levantando um sacerdócio glorioso, glorificado, que também faz parte do povo de Deus, a igreja gloriosa.
E também fala sobre e os levitas que ensinavam todo o povo. Esses levitas representam os levitas, né, de ordem terrena, aqueles que não são glorificados, mas estarão aqui no milênio servindo ao Senhor e ajudando a igreja gloriosa a conduzir as nações a adorarem a Deus em Jerusalém. Agora olha o versículo 10. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Assim como o versículo 9 e o versículo anterior fala que este dia, o dia da congregação, o dia de buscar a Deus, é um dia consagrado ao Senhor. Nós sabemos que o reino milenar é o 7º milênio, é o 7º dia de Deus que será o dia consagrado ao Senhor. Esdras e Neemias estão mostrando aqui para todo aquele povo de que este dia era consagrado ao Senhor, assim como o 7º milênio será o milênio consagrado ao Senhor. Outra coisa importante aqui neste versículo 10 é que ele diz assim: ide comei carnes gordas, tomai bebidas. Isaías capítulo 25, no versículo 6, fala que no grande dia, no dia do Senhor, né, no reino milenar, o Senhor dará um banquete de coisas gordurosas, uma festa de vinhos velhos. E aqui nos mostra que será as bodas do Cordeiro, as bodas que representam a festa, né, o deleite da noiva com o seu noivo. As bodas do Cordeiro será marcada por uma grande abundância de comida, de festa, será um reino de paz e de alegria. Assim como Esdras e Neemias estavam conduzindo o povo a se alegrar, a comer comida, né, a beber bebidas, assim será no reino milenar. O nosso Deus, junto com a igreja gloriosa, junto com as nações, estarão participando das bodas do Cordeiro e nós participaremos, né, de um banquete de coisas gordurosas, de festa com vinhos velhos. Essa será as bodas do Cordeiro. Agora olha o versículo 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Nós vemos aqui que estes levitas que eu estou falando desde o início são aqueles que são separados, não a igreja gloriosa, mas aqueles que auxiliam Esdras e Neemias, aqueles que auxiliam, né, como figura a igreja gloriosa, um sacerdócio terreno, os levitas, aqueles também que são da ordem de Zadok, que estarão conduzindo as nações, mas esse sacerdócio será um sacerdócio terreno. E outro detalhe também, queridos, é que este dia, ele fala assim: calai-vos porque este dia é santo e não estejai contristados. O reino milenar será um reino de paz, alegria. As nações vão se alegrar na presença de Deus. As nações vão se alegrar com a abundância deste reino, com a produtividade da terra, com a produção e a reprodução dos gados. Será um reino de abundância, de paz e de muita alegria. E por fim, o versículo 12 diz: então todo o povo se foi comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. A lei do Senhor vigorará no reino milenar, e as nações vão se alegrar por causa das comidas, por causa da abundância. Não vai existir, queridos, crise econômica, não vai existir crise de alimentos, as nações não passarão necessidades. E Deus estará direcionando todo o seu povo para buscar a sua presença. O conhecimento do Senhor encherá toda a terra. E a igreja gloriosa estará com Cristo reinando neste tempo. Esdras e Neemias, como governador e como sacerdote, representam as duas testemunhas do Senhor. Essas duas testemunhas são judeus e gentios que agora, no tempo da graça, são os dois profetas do Senhor que, através do sacrifício de Jesus Cristo, se tornou a igreja gloriosa, se tornou o Israel de Deus. Mas essa mesma igreja gloriosa no reino milenar estará conduzindo as nações a buscar a presença de Deus em Jerusalém. Essa é a promessa maravilhosa. E Deus espera que nós estejamos buscando este conhecimento para anunciar às nações, para anunciar para os nossos irmãos que o reino vindouro se aproxima dessa terra. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.